Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é transportes, características e evolução. Nessa aula aprenderemos o que são os transportes e a sua importância, características dos meios de transporte, a evolução dos transportes ao longo do tempo, os transportes no Brasil e nos dias de hoje. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, aperte joinha, dê aí o seu like e se liga. Ao longo da aula teremos perguntinhas para você responder nos comentários. A sua opinião é muito importante para mim. O que é transporte e os meios de transporte? Os transportes são imprescindíveis nas sociedades atuais e estão em constante evolução. Transporte é uma atividade que visa levar algo, transportar, por meio do espaço, ou seja, de um lugar para outro. Então, hoje os transportes fazem parte do nosso dia a dia e são necessários para transportar pessoas, mercadorias. Então, a gente praticamente não vive sem os transportes, não é isso? Os 4 principais meios de transporte são rodoviário, ferroviário, aéreo e aquaviário. Cada um deles possui redes, conjuntos de estradas, vias férreas, rios navegáveis, etc., que se interligam formando uma malha própria. Então, pessoal, é muito comum de que esses transportes sejam utilizados juntos para poder realizar diversas atividades. Então, nessa imagem, a gente tem aí o helicóptero, a gente pode lembrar do helicóptero, o avião, como meio de transportes aéreo, o barco, jet ski, como meio de transporte aquaviário, os carros, as motos, bicicletas, como meio de transporte rodoviário, e também os metrôs e trens como meio de transporte ferroviário. A importância dos transportes. São importantes na organização da economia e integração dos territórios dos países, pois são infraestruturas das quais dependem a indústria agropecuária, o comércio, o turismo. Então, pessoal, hoje praticamente todas as coisas que estão aí relacionadas à economia e ao turismo e a outras coisas, comércio, indústria, todos dependem aí do transporte, né? Permitem a mobilidade da população, casa, trabalho, turismo, etc. Então, a maioria das pessoas utiliza do transporte no seu dia a dia, seja de ir de casa para o trabalho ou nos momentos de lazer, como em parques, né, no final de semana, e até mesmo para o turismo, né, durante a época de férias. Facilitam o intercâmbio de técnicas e aproximam povos e culturas. Então, hoje nós temos a disseminação de vários elementos que estão aí, por exemplo, a comida japonesa. Não é um elemento natural aqui do Brasil, mas devido a essa questão dos transportes, hoje a gente pode se alimentar, por exemplo, de sushis com muita facilidade nas principais cidades grandes e médias do país. Então, isso é uma forma de aproximar a gente da cultura japonesa. Promovem a troca de produtos, bens, pessoas, informação, interação espacial entre as diversas regiões dentro do país e entre os diferentes povos do mundo. Então, existe aí essa troca de mercadorias, de pessoas, de informação. Então, tem várias coisas que são levadas pelo transporte. E isso não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo os transportes são necessários. Facilitam o desenvolvimento do comércio e das atividades produtivas. É porque a gente sabe que a maior parte do comércio necessita aí do transporte de mercadorias. Então, é uma atividade que visa muito a questão dos transportes. Transporte rodoviário, características. O transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil, sendo responsável por cerca de 75% da distribuição dos produtos. O alto custo do frete, provocado pelo preço do combustível, dos pedágios e dos custos de manutenção, provocados pela baixa qualidade das rodovias, é uma das grandes desvantagens do transporte rodoviário, além do tráfego intenso, congestionamento nas áreas urbanas e alto risco de acidentes. Então, a gente sabe que o transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil, porém, ele também apresenta muitos problemas. A qualidade das estradas e das ruas não é bom.
pagar o valor do pedágio, né, em várias estradas. A maior parte das estradas, rodovias aí do país, a gente tem que pagar pedágio. E também em grandes cidades a gente tem esse problema do congestionamento, né? Às vezes ficam filas e filas de carros aí ao longo do dia. E também é um dos transportes que trazem o maior risco de acidentes. Todos os dias morrem milhares de pessoas no país por causa de acidentes nas rodovias. As vantagens são: dispõe de uma rede extensa, é prático, rápido e econômico para curtas e médias distâncias, oferece grande mobilidade, comodidade e flexibilidade nos itinerários. Então, as viagens de carro, né, moto, etc., você não precisa programar tanto, não é igual a viagem de trem ou de avião, que você tem um horário marcado para ir, né? Então, isso faz com que ele seja prático, rápido e econômico. Você precisa ir para algum lugar, você é simplesmente pegar o automóvel e ir, né? E ele possui uma rede de extensão muito grande. Os outros transportes, o ferroviário, o aéreo, o aquaviário, eles têm um espaço limitado. Então, eles não vão a todos os lugares. Não que a rede de transportes rodoviário vá a todos os lugares, mas ele possui uma rede muito extensa. Dá para você ir em várias cidades, vários locais, através dos transportes rodoviários, né? Das vias rodoviárias. Transporte ferroviário, características. O ferroviário é indicado para cargas de volumes muito grandes que precisam ser deslocados por longos trajetos. Precisa ser combinado com outros meios de transporte, principalmente o rodoviário, pois possui baixa flexibilidade. O carregamento chega a um local fixo. Então, essa é uma grande característica do transporte ferroviário. O trem tem lá o local da estação, né? Então, ele precisa de que esses produtos cheguem na estação. Porém, uma das grandes vantagens dele é que ele faz um transporte de grandes volumes de uma vez só, né? Tanto que é muito utilizado aí para transportar minérios para os portos. É o mais utilizado para transportar mercadorias pesadas, como minério de ferro, siderúrgicas e agrícolas. Então, ele também tem esse suporte a produtos muito pesados, que a maioria dos outros transportes não consegue. Suas vantagens são baixo custo, alta capacidade de carga e baixo risco de acidentes. As desvantagens são a baixa flexibilidade, que é a limitação de rede com itinerário fixo, e elevados investimentos na construção e manutenção das linhas férreas. Então, ele é um transporte com um valor barato e ele consegue transportar muita coisa ao mesmo tempo. E tem baixo risco de acidente, porque é uma rede própria praticamente, né? As desvantagens são a baixa flexibilidade, porque você tem que estar na estação em determinado horário e ele chega em alguns pontos, em alguns locais, e outros não. E o valor para poder investir na construção e na manutenção dessas linhas de ferro são muito caros. Transporte aéreo, características. O transporte aéreo permite cobrir longas distâncias em território nacional e internacional de forma ágil e rápida. Embora tenha limites para volume, tamanho e quantidade de material transportado, ele é indicado para o carregamento de eletrônicos e outras mercadorias frágeis. A principal vantagem que a gente tem aí do transporte aéreo hoje é chegar numa longa distância, viajar uma longa distância, num período de tempo muito curto. E lembrando que a maior parte das viagens internacionais são realizadas com avião, né, com transporte aéreo. Precisa ser combinada com outros modais para ser efetiva. Afinal, a carga deve chegar até o aeroporto e depois ser escoada de lá. Então, do mesmo jeito com as pessoas, né? As pessoas precisam se deslocar para o aeroporto para poder utilizar desse serviço. E várias vezes esses aeroportos não estão nas grandes cidades, estão nas cidades próximas dessas grandes cidades. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, o principal de Belo Horizonte, né, tem o da Pampulha, mas o principal atualmente utilizado é Confins. Então, Confins não fica na cidade de Belo Horizonte, não fica na cidade grande, que é próxima, né, média, que é Sete Lagoas. Então, as pessoas têm que se deslocar para Confins. Então, ele não é um transporte que você vai realizar diretamente, você vai precisar de um outro transporte para poder realizá-lo.
Vantagens: cobre longas distâncias, tem trânsito único e oferece rapidez do transporte. Desvantagens: elevados investimentos em manutenção e infraestrutura, valor alto e localização distante das cidades. Então, tem cidades que têm a distância muito grande do aeroporto principal. Então, isso torna-se praticamente inviável realizar essas viagens, né? E o valor ainda é alto, comparado com todos os outros tipos de transporte. Os aviões ainda são muito caros para poder se utilizar. Existem várias promoções para locais que são mais visados, né? Que são mais conhecidos, que têm mais linhas, etc. Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, você consegue comprar uma passagem a um preço barato, se você olhar as promoções, etc. Mas para outras cidades que são destinos um pouco menos conhecidos, já é mais difícil comprar uma passagem no valor barato. Além disso, se você compra a passagem no valor há muito tempo, né, há 3 meses antes, 4 meses antes de fazer a viagem, você consegue num preço bom. Se você precisa comprar na véspera da viagem, o preço vai ser muito alto. E você corre o risco também de não ter a passagem para o local que você necessita. Então, ele é um transporte que ele não cobre totalmente as nossas necessidades. Transporte aquaviário. Características: é indicado para percorrer grandes distâncias, embora de maneira mais lenta. A vantagem desse modelo é oferecer condições para transportar bastante quantidade de carga, tal como o ferroviário. Vantagens: transportes de altos volumes, consegue percorrer longos trajetos e tem baixo valor de frete. Desvantagem: é pouco competitivo no transporte de produtos a curta e média distância e é pouco utilizado por passageiros, a não ser para o turismo. Então, eu trouxe uma imagem aqui ao lado, que é um transporte em Belém, que é um navio, né, um barco, na verdade, que realiza o transporte turístico. Então, no Brasil ainda é muito limitado o uso desse transporte aquaviário. Ele é realizado principalmente na região norte do país, até mesmo porque necessita de ter os rios em boas condições e com volume para poder realizar esse transporte. Então, no Brasil, a gente tem muito pouco. Transportes antes da Revolução Industrial. Então, a gente vai começar a falar aí da evolução dos transportes ao longo do tempo. Antes da Revolução Industrial, as comunicações e os transportes eram lentos e pouco seguros, sendo realizado principalmente por meio da tração animal. As carroças, cavalos e carros de boi foram os principais meios de transporte usados no período. Os fluxos comerciais, as viagens e o conhecimento de outros lugares eram muito limitados. Então, eu trouxe aí para vocês uma imagem de uma carruagem ou de uma carroça antiga, né? Que era muito utilizada nos tempos antigos, mas o transporte era muito raro e escasso nos lugares. Transportes e Revolução Industrial. Com o surgimento das máquinas a vapor, a malha ferroviária começou a crescer e nas grandes cidades surgiram os primeiros bondes. Então, o primeiro meio de transporte que cresceu e evoluiu conhecendo em vários lugares do mundo foi o transporte ferroviário, tá? E o progresso da ciência proporcionou avanços tecnológicos que facilitaram as formas de produzir mercadorias e melhoraram os meios de transporte, como, por exemplo, a invenção da locomotiva. Então, com o passar do tempo, essas evoluções técnicas, científicas, etc., fizeram surgir novas mercadorias, novos meios de transporte, que fizeram com que os transportes foram melhorando e avançando ao longo do tempo. Evoluiu-se a partir do motor a explosão, gasolina e diesel, bem como surge a primeira indústria automobilística, a Ford, nos Estados Unidos. Eu trouxe para vocês aí na imagem ao lado uma linha de produção antiga de carros, né, da Ford. E a partir de quando os carros puderam ser produzidos em larga escala, tornou-se mais fácil realizar os transportes a partir deles. E hoje nós sabemos que os carros são bastante acessíveis à maior parte da população. Os transportes no Brasil. A ferrovia foi o principal meio de transporte de carga terrestre no Brasil até meados do século XX. No início da década de 1950, as estradas de ferro atingiram 38 mil quilômetros de extensão.
O governo JK apontou a necessidade de modernização das ferrovias no país. Assim, desativou linhas tecnicamente ultrapassadas. Hoje, a rede ferroviária é pouco extensa no país. Então, foi aquilo que a gente já falou, que hoje é utilizado principalmente para os transportes de carga. Porém, a gente tinha uma rede ferroviária bastante extensa, inclusive, né, a rede ferroviária do país é muito conhecida, né? Existia, inclusive, muitas pessoas que trabalhavam com essas redes ferroviárias e várias cidades cresceram a partir dessas redes ferroviárias. As grandes rodovias que interligam as várias regiões do país foram construídas a partir de 1950 e tiveram um papel fundamental na integração das economias regionais. Porque a gente sabe que é muito mais fácil realizar o transporte através das rodovias, então isso permitiu interligar as cidades no país. Então o transporte rodoviário tem esse papel de facilitar o transporte de um local para outro. Nessa época, o petróleo estava barato, sendo a matéria-prima utilizada na fabricação do asfalto e na produção de combustíveis, né? Era bem barato nessa época. Durante os governos militares, as rodovias passaram a ser a base da ocupação espacial do país. Então, o Brasil adotou as rodovias como a nova forma de integração do país e, na época que se decidiu fazer isso, o petróleo estava muito barato. Então, foi fácil construir as rodovias, né, e incentivar o uso dos carros, que até hoje é a nossa principal fonte aí de transporte. Nosso principal meio de transporte ainda é o sistema rodoviário. Transportes nos dias de hoje. A partir dos anos 1950, a indústria automobilística passou a se desenvolver e as rodovias passaram a ocupar o posto principal dos sistemas de transporte nacional. O grande e rápido desenvolvimento dos meios de transporte e telecomunicação diminuiu o tempo das viagens e aproximou as pessoas dentro do processo de globalização. Então, hoje a gente sabe que é muito mais fácil realizar viagens, assim se comunicar com qualquer parte do mundo. E isso aí é propiciado, muitas vezes, pela melhoria na questão dos transportes. O meio de transporte que mais se desenvolveu para acompanhar o progresso da modernidade foi o avião. Então, foi um meio de transporte que foi criado antigamente, mas que hoje está cada vez mais popularizado. Então, é aquele que mais está adequado aí a esse novo sistema. Inclusive, a gente viu que tem o transporte de mercadorias frágeis, chips, etc., são, na maioria das vezes, realizados pelos aviões, que conseguem transportar mercadorias frágeis de maneira mais segura. Então, chegamos aí ao final da nossa aula. Responda para mim nos comentários. Você já andou de avião? Para onde você foi? Inscreva-se no canal, dê o seu like. Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau, tchau.